E acontece amanhã aqui em Cuiabá um evento do Conselho Federal da OAB. É o lançamento da campanha contra o assédio no exercício da advocacia. E é para falar sobre essa campanha e também sobre outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a presidente da OAB de Mato Grosso, Gisela Cardoso. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda. Boa tarde, Luz. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os espectadores do Jornal do Meio-Dia. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Presidente, tem o lançamento aí dessa campanha, mas na prática, como é que se dá aí esse assédio no exercício da advocacia? Lúcio, assim, no contexto geral, né, nós vivemos hoje, há algum tempo, as mulheres estão aí alcançando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, cada vez mais espaço nos espaços de poder, mas este ambiente ainda gera muita tensão, né, de forma geral. Desde a questão das diferenças salariais, desde as maiores dificuldades para a ascensão aos cargos superiores, a questão do assédio, que a mulher é, sem dúvida nenhuma, a maior vítima do assédio moral, teve um caso recente aí, causou um escândalo nacional. Exatamente. De um procurador que espancou a chefe dele no local de trabalho. Inclusive, eu tive a oportunidade de encontrá-la há 2 semanas atrás em um evento em Brasília, um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Conselho Federal, a doutora Gabriela, e tive a oportunidade de conversar com ela sobre esse fato. E é interessante, Lúcio, você ter tocado no assunto, porque a gente consegue visualizar, geralmente, quando parte para... Porque ele passou do assédio, né? Ali foi a agressão física mesmo. Quando parte para violência física. Está muito ligado à questão da competitividade, ou à questão de não aceitar uma mulher como chefe. E pela conversa que eu tive com ela, foi exatamente nesse contexto que aquela violência absurda acontece. Né? Eram colegas de trabalho há alguns anos, tinham uma relação harmoniosa, até que houve aí essa ascensão do cargo para a Procuradoria-Geral e terminou refletindo na mudança de comportamento deste procurador, resultando nessa lastimável violência sofrida por essa procuradora. Presidente, e qual é o objetivo desse evento? É orientar as advogadas, porque a gente sabe que o advogado, aquele bem instruído, né, defende os direitos aí dos seus clientes, buscando a justiça, mas até quem tem aí essa função social pode ser vítima de assédio. Então, qual o principal objetivo desse evento de modo geral? Exatamente, é orientar, é chamar a atenção para a advocacia, mas para a sociedade de uma forma geral, buscar fazer com que as pessoas, com que as mulheres, mas o assédio não é exclusivo das mulheres, mas as mulheres são as maiores vítimas, consigam identificar também quando está sendo vítima do assédio moral, do assédio sexual, que é uma violência, né? E na advocacia, fazer com que, não só nos ambientes de trabalho, dentro dos escritórios, mas também nos fóruns, nas delegacias, nos demais locais em que a advogada está exercendo a sua função, sejam observados, seja respeitada aquela advogada, aquela mulher, e que ela não seja submetida ao assédio sexual, ao assédio moral, cujos danos são muitas vezes irreversíveis ou muito danosos, né, para a vida da pessoa, seja física, seja psicologicamente, de difícil reparação. Nós estamos falando aqui do assédio e também da violência contra as mulheres advogadas. Só que o país também convive com outro problema gravíssimo, né, que é o racismo estrutural. Presidente, e quando essa mulher advogada é negra? Aí fica ainda mais sujeita, né, a esse tipo de assédio. Em regra, a vítima do assédio, ela tem uma situação de vulnerabilidade. E aqui no nosso país, você falou do racismo estrutural, nós temos a discriminação estrutural em razão da questão do gênero. E sem dúvida nenhuma, a advogada negra, ela está ainda mais exposta a esse tipo de agressão, a esse tipo de violência. Porque muitas vezes essa discriminação ocorre pelo único fato da pessoa ser negra. Da pessoa ser negra, da pessoa ser mulher, né? E o assédio, ele se configura com reiteradas ações, né? Às vezes você, no primeiro momento, não consegue nem identificar,
né, aquela exposição, aquela cobrança excessiva, aquela cobrança desnecessária na realidade, injustificada, a advogada, falando da advocacia, que não consegue mais acesso aos seus instrumentos de trabalho, que tem retirado ou que tem colocado uma carga excessiva de trabalho, isso tudo pode configurar o assédio moral no ambiente de trabalho. Presidente, mudando bastante de assunto, nós sabemos que foi aprovado, né, um Auxílio Brasil a nível nacional, inclusive teve seu valor majorado. E numa situação, né, considerada aí emergencial, pós-pandemia, na situação atual do país. Por outro lado, também isso veio devido à PEC dos precatórios, né, como assim chamado. Ou seja, precatórios são aquelas dívidas da União para com as pessoas físicas, por exemplo, aposentados, pensionistas do INSS, que têm um crédito acima de 60 salários mínimos. Na prática, a OAB já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra isso. Como a senhora acredita que será o desfecho dessa situação? E o cliente, né, o advogado, a pessoa aí que está nos assistindo, pode ser prejudicada com isso? Ou seja, de um lado tem o auxílio, aqueles que mais precisam, mas do outro, aqueles que têm esses valores, né, a receber justos aí concedidos por meio de sentenças, vão ter que esperar muito tempo, às vezes, receber um valor menor ou nem chegar a receber? A PEC propõe o adiamento, né, o aparcelamento dessa dívida justificada exatamente nessa situação. Uma dívida que se previa, salvo engano, algo de perto de 90 bilhões, se previa algo em torno de 53 bilhões, chegou-se a 90. Então, sim, daí vem a justificativa do parcelamento apresentada na PEC para que, então, o governo tenha essa possibilidade de estender o pagamento dessa dívida, né, representada nos precatórios. A OAB está acompanhando e a gente precisa, como você destacou, independente do interesse público, observar o direito daquele cidadão, né, que teve aí uma sentença reconhecida, que teve uma condenação, que tem um crédito a receber, e aí o governo utiliza-se de mecanismos, né, e não vou nem dizer que não é legal, porque há uma previsão legal nesse sentido, mas para se eximir ou para prorrogar o pagamento. Então, a OAB está atenta, está acompanhando, analisando as medidas necessárias para fazer garantir, sobretudo, o direito do cidadão que é credor do Estado. Presidente, nós vivemos aí uma gigantesca polarização por conta do processo eleitoral, né? Os simpatizantes de Lula, da esquerda, de um lado, os seguidores de Bolsonaro, da direita, do outro. E aí, o Brasil todo assistiu ontem, para muita gente, né, que ficou estarrecida com a desmoralização da democracia perante 50, 60 embaixadores do mundo todo, num ataque violentíssimo à justiça eleitoral e às urnas eletrônicas. A minha pergunta é a seguinte: a OAB compactua com esse tipo de coisa ou ela defende esse sistema democrático que há mais de 20 anos está baseado nas urnas eletrônicas sem prova nenhuma de fraude? A OAB defende o Estado Democrático de Direito, esta é uma das suas principais bandeiras, a defesa das garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito. A OAB, hoje nós tivemos aí no pronunciamento do nosso presidente Beto Simonetti, exatamente no sentido de acreditar, de conferir credibilidade à nossa justiça eleitoral, que, como você bem destacou, já há 20 anos, sem nenhuma prova de qualquer irregularidade que possa aí colocar em dúvida. E a OAB também acompanha o processo eleitoral em toda eleição. Acompanha. Nós estamos tanto no âmbito nacional, o Conselho Federal já atuando para o acompanhamento, quanto aqui no Estado. Estamos também lançando aí um aplicativo que é o Cidadão Fiscal, onde a OAB receberá denúncias de eventual irregularidade, de fake news, tudo que possa comprometer o bom andamento das eleições. Ou seja, a OAB no Estado, na defesa do Estado Democrático de Direito, está vigilante, está atenta e vai atuar no que for possível e preciso para que essas eleições ocorram da melhor forma possível, garantindo aí a democracia, né, Lúcia? E a gente se preocupa muito, presidente, como você disse, essa questão da violência hoje, inclusive, essa polarização, ela está chegando num nível de insustentabilidade. Antes de encerrar, gostaria também que a senhora se posicionasse em relação a um ativismo judicial que a gente vê de modo crescente aqui no país, em várias
manifestações, por exemplo, da Suprema Corte, que deveria ser imparcial. É um problema, é um veneno para a democracia isso também, não respeitar a harmonia entre os poderes? A harmonia, na realidade, a independência entre os poderes é constitucional. Sim. Né? Ela está prevista na nossa Constituição Federal. Os poderes eles são autônomos e devem haver harmonia entre eles, respeitada a sua autonomia. Então, acredito que tudo que excede esta autonomia que esteja fora do âmbito de atuação de cada poder, com certeza será prejudicial. Então, nós temos que estar muito atentos para a atuação de todos eles, do Poder Executivo, do Legislativo e, por certo, do Judiciário, que muitas vezes termina aí, aparentemente, invadindo uma esfera ou uma competência que não lhe caberia. Para a OAB, o Judiciário age com ativismo? Em determinadas situações, Lúcia, a gente pode entender que sim, mas como eu falei, nós precisamos sempre avaliar o caso concreto. Né? O Poder Judiciário ele tem a sua função muito bem definida no que tange a Às vezes é ativista. Eventualmente pode ser sim, mas aí muito pontualmente falando, de forma geral o Poder Judiciário exerce as suas funções nos limites do que lhe é proposto da nossa Constituição Federal, sendo essencial a administração da justiça, sendo essencial para a harmonia da sociedade como um todo. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite.